Olá, amigos, muita paz a todos. Aqui estamos para mais um estudo da nossa querida doutrina espírita. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece. Jesus querido, divino amigo, Deus nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo, de esclarecimento e de consolo que essa doutrina nos traz. Te rogamos bênçãos para todos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Agora vamos ao estudo da nossa doutrina programado para esse momento. Olá, meu nome é Ricardo Leite. Eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema que eu tenho muito apreço e que eu acho que na medida em que a gente amplia o espaço de discussão sobre ele, acho que todo mundo acaba se beneficiando. E a gente está falando sobre protagonismo juvenil. Acredito que quando a gente lança a luz, a gente traz para a pauta certos temas, a gente também amplia o espaço de discussão. Aqui eu não tenho intuito de ensinar nada, mas de colaborar para que essa discussão seja ampliada. E eu acho que isso talvez seja de extrema necessidade hoje no nosso movimento espírita, com tantas atividades voltadas para o público juvenil. Tá bom? Então, vou aqui compartilhar com vocês o termo protagonismo, né, ele é de origem grega, né? A gente vai começar a falar sobre as origens das palavras, porque eu acho que isso tem muita importância, né? Então, o termo protagonista é de origem grega e o significado é de o principal lutador. É como você vai encarar, né, o mundo grego, ele é enxertado, né, ele é rico em narrativas mitológicas, em que nessas narrativas há sempre um herói ou alguém que tem as rédeas da situação e que desenvolve a trama a partir dos seus feitos, na medida em que se coloca dentro de um ambiente desafiador e cresce, né, e se transforma na medida em que essa narrativa acontece. Né, com o decorrer do tempo foi acrescido o significado de construtor do seu destino e autor da própria história. Então, quando uma pessoa, hoje, como entendemos o termo protagonista, a pessoa ela é autora dos caminhos que ela produz no seu porvir, né, à sua frente. Então, a gente tem essa principal característica dessa palavra, do protagonista. Então, é bom a gente estar localizando isso, em que a pessoa ela constrói de forma autoral, ou seja, somos singularidades. Então, a gente também constrói o nosso destino de forma singular. E isso talvez seja um ponto muito importante para a gente estar podendo desenvolver o restante do conteúdo. Tá bom? Então, vamos lá? O protagonismo, ele tem as suas raízes em um processo da fomentação da autonomia. Porque na medida em que nós somos autônomos diante das circunstâncias, a gente constrói uma existência com base no protagonismo, né? Como se a autonomia fosse um nutriente para essa árvore, né? Em que vai gerar frutos de transformação, né? Mas esse aspecto da transformação, nós geramos transformação? Eu digo que sim, o tempo todo. Aliás, o nosso propósito existencial é gerar transformações. E na pergunta lá do Livro dos Espíritos, a pergunta 132, a gente vai ver que o Kardec corrobora um pouco com essa afirmação, em que ele fala de dois aspectos principais, né? Um é um aspecto mais voltado internamente. Então, você gera transformações internas para você na medida em que você passa pelas experiências, expiações, em que você educa a forma de enxergar a vida, educa os sentimentos, educa a forma de se relacionar em comunidade.
Então, a gente tem esse primeiro aspecto que é importante, essa transformação para dentro. E também, uma outra parte é para fora, né? Que é a parte que ele toca na obra da criação. Então, reparem que na pergunta 132, botei aqui o sublinhado para a gente estar atento a isso, em que existe algo que está sob a nossa tutela na nossa presente encarnação, na nossa presente existência, que é colaborar com a transformação do mundo. Abrir mão, né, da nossa tarefa de transformar é abrir mão também do nosso propósito aqui na Terra. Ok? Então, vamos seguindo. Isso aqui, eu pergunto 132, eu recomendo um estudo profundo. Quem quiser, é uma das perguntas, talvez uma das mais importantes do Kardec, durante toda a obra, né? Qual o objetivo da encarnação? Por que você está aqui, né? Então, isso talvez seja de grande importância a gente estar refletindo sobre. Tá legal? Outro educador, esse aqui é um educador, quem é da área de educação, tem um apreço muito grande, porque ele realmente, quando a gente está falando de autonomia, não tem como se falar de autonomia sem estarmos falando de Paulo Freire, que é um educador que é o patrono da educação do país, e o seu pensamento influencia o processo educativo não só aqui na nossa nação, mas como em outros países no mundo, né? Talvez seja o nosso principal intelectual e o autor mais lido fora do Brasil, né, no circuito acadêmico. Então, o Paulo Freire é muito enfático, dizendo que não há libertação que se faça com homens e mulheres passivos. É necessária a conscientização e intervenção no mundo. Olha como isso corrobora com o que o Kardec colocou na 132. Né? A autonomia, além de liberdade de pensar por si, além da capacidade de guiar-se por princípios que concordem com a própria razão, envolve a capacidade de realizar o que exige um homem consciente e ativo. Por isso, o homem passivo é o contrário do homem autônomo. Então, percebam como essa questão da autonomia, em contrapartida, né, em oposição à questão da passividade, ela é flagrante aqui no pensamento do Freire. E uma das obras mais importantes do Paulo Freire se chama A Pedagogia da Autonomia. Toda pessoa que se preza em estar trabalhando no aspecto educativo, essa é uma obra obrigatória. No movimento espírita, é uma obra que poderia ter um diálogo mais amplo, porque ela é base de um espectro de discussão fundamental para pensar educação de forma ampla na nossa sociedade. Como o nosso movimento espírita está inserido, né? Trabalhamos os conteúdos espíritas, mas estamos inseridos na sociedade brasileira, a pedagogia da autonomia deveria ser uma leitura obrigatória para todo aquele que se presta a trabalhar com educação, e no movimento espírita a gente entende como espaços de evangelização, né? Em que trabalhamos essa vertente. Então, tem alguns pontos importantes na pedagogia da autonomia, eu vou falar aqui algum deles: risco e aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Reflexão crítica sobre a prática. Então, você ter o pensamento crítico sobre aquilo que você está fazendo. Consciência do inacabamento, ou seja, nada está pronto. A gente está sempre em construção, a gente está em transformação permanente. Reconhecimento do ser condicionado, ou seja, nós herdamos vários condicionamentos ao longo dos nossos processos históricos. Se colocarmos, então, a doutrina espírita nisso, a gente vai também chegar aos atavismos, né? Então, enfim, aí eu não vou me ater aqui, senão é um outro estudo sobre isso. O respeito da autonomia do ser educando, ou seja, a gente está entendendo o processo autônomo de quem está conosco no processo de aprendizado. O bom senso. Bom senso é interessante essa palavra, todo mundo acha que tem, né? Mas, enfim, a apreensão da realidade, de você perceber a realidade que você está inserido, né?
a curiosidade, o olhar curioso diante da realidade, a liberdade e a autonomia, saber escutar. Olha, gente, quantas vezes a gente está em diálogo, em um espaço de discussão, e a pessoa não terminou de falar, já está criando e elaborando para poder rebater o que a pessoa está ali dizendo. Então, talvez hoje a grande crise que a gente tenha também no espaço de comunicação seja o poder de escuta, uma escuta atenta a quem nos fala, né? Querer bem ao educando, né? Isso aí é um vazão. Você coloca Jesus também nesse espaço do amor promotor, né, do espírito, e respeito aos saberes do educando. Né? Eu vou voltar onde eu comecei de novo. Risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Isso talvez seja a grande pauta da nossa da sociedade nos dias de hoje, né? Muita gente hoje revela um espaço de discussão muito rico e importante sobre a discriminação em vários aspectos na nossa sociedade. Entender, né, também a importância de se correr riscos o novo, ele não oferece muitas vezes segurança. E é isso. Para que o desenvolvimento aconteça, é necessário que alguns riscos sejam assumidos. Claro que quando eu estou falando disso, eu estou falando de um espaço, não confundir risco com irresponsabilidade, mas entender que não estamos no controle o tempo todo das coisas, o tempo inteiro. Né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Sobre o protagonismo juvenil, especificamente falando, tem um autor chamado Antônio Carlos Gomes da Costa. Sugiro também uma pesquisa sobre esse nome para quem tiver interesse. Ele diz o seguinte, que no campo do desenvolvimento pessoal, a prática do protagonismo contribui para o desenvolvimento do senso de identidade, da autoestima, da autoconfiança, da visão do futuro, do sentido da vida, da autodeterminação, da autorrealização e da busca de plenitude humana por parte dos jovens. Então, é de uma forma fundamental uma postura transformadora em vários aspectos. Ele está falando de autoestima, da autoconfiança, da visão de futuro, do sentido da vida. A gente está o Antônio Carlos está falando muito desse aspecto interno, de olhar para dentro de forma transformadora, para que também seja gerado um processo transformador ao que cerca, né, esse jovem. Né? A gente vai aqui olhar aqui na nossa história da doutrina espírita, essa colaboração da juventude em um aspecto protagonista, ela se dá desde a sua origem. Né? O Kardec trouxe as irmãs Bodin para perto dele, né? Como médiums de confiança para a produção de algumas perguntas aos espíritos, né? Na verdade, a pergunta por ele, as respostas por intermédio dessas duas médiums fabulosas. 16 e 18 anos, na época da codificação. E também, irmã Dufour, 16 anos, também outra médium, que posteriormente se agregou ao grupo do Kardec no trabalho mediúnico. Então, vocês vejam como Kardec, ele já é o nosso codificador, ele assume esse risco, como foi um risco extremamente positivo para a história da doutrina espírita. Sem esse risco, nós não teríamos codificação. Eu acho que isso é bom a gente estar refletindo sobre isso. Sem o risco do Kardec trazer as suas jovens para esse processo protagonista, não conheceríamos a doutrina espírita como a conhecemos hoje. Para pensar, né? Tem também uma experiência muito importante, né, no cenário da educação, ainda falando sobre o protagonismo juvenil, a Escola da Ponte. Esse aqui é o Rubem Alves, esse aqui é o José Pacheco, é brasileiro. Para quem conhece o Rubem Alves, eu também recomendo fortemente a leitura das obras do Rubem Alves.
mas tem um livro especialmente que se chama A Escola com que Sempre Sonhei, Sem Imaginar que Pudesse Existir, a Escola da Ponte em Portugal. Então ele narra assim um trecho assim: a Escola da Ponte é dirigida por Zé Pacheco, um educador de voz mansa e poucas palavras. Imaginei que ele seria meu guia, né? Ele chegou na escola imaginando que o José Pacheco apresentaria a escola para ele. Ao invés disso, ele me chamou uma aluna de uns 10 anos que passava, né? A menina estava passando, o José Pacheco. Vem cá, menina, será que tu poderias mostrar e explicar a nossa escola para este visitante? Ela assinou que sim, com um sorriso, e passou a me guiar. Antes de entrar no lugar onde as crianças estavam, ela parou para me dar a primeira explicação, que tinha por objetivo, imagino, amenizar a surpresa. Ou seja, a própria criança, apropriada do espaço que estava, falou para o Rubem Alves do que se tratava a Escola da Ponte. Através das suas experiências, através das suas vivências, a partir da sua formação em um espaço que fomentava para ela o protagonismo desde a primeira infância. Então, reparei, hoje o tema aqui é protagonismo juvenil. Mas o processo de protagonismo, ele acontece para que ele seja maduro e forte na vida adulta, ele precisa ser cultivado desde a infância, né? Então, isso é um outro espaço de discussão. Como o tema hoje é protagonismo juvenil, eu vou me ater a esse tema. Mas o protagonismo ele deve estar presente em todas as fases da vida, inclusive na terceira idade. Em outro momento, a gente conversa sobre isso. Vamos voltar aqui para o Kardec. Esse, talvez, a Revista Espírita, é um espaço de conteúdo tão importante. Se as pessoas tivessem a oportunidade de consultar mais vezes a Revista Espírita, talvez as pessoas também poderiam também ampliar um pouco mais os espaços de discussão que temos hoje acerca da doutrina espírita, né? Enquanto produtora de conhecimento, em diálogo com outras áreas do conhecimento, né? Então, Livre Pensamento e Livre Consciência é uma obra da Revista Espírita número 2, de 28 de outubro de 1866. Eu vou trazer só um trecho, vale a pena a leitura de todo o texto. E se alguma coisa ficar dessa nossa conversa aqui, procurem esse trecho, esse texto, Livre Pensamento e Livre Consciência, do Kardec. Tem o trecho dele que eu vou destacar aqui, que é o seguinte: em sua concepção mais larga, o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Simboliza a emancipação intelectual e independência moral, complemento da independência física. Não quer mais escravos do pensamento, quanto não os quer do corpo, porque caracteriza o livre pensador é o que pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outros termos, sua opinião lhe é própria. Assim, pode haver livres pensadores em todas as opiniões, em todas as crenças. Neste sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Ele dela faz um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Às vezes a gente se coloca numa posição em diálogo com a criança, o jovem, às vezes até de guru, em que a gente quer colocar o que a pessoa deve fazer, enquadrá-la em um estado de comportamento X, colocá-la em um espectro de ação que eu espero e desejo, mas cada pessoa é um indivíduo único, com um papel único no mundo. E na medida que eu tomo consciência disso, eu consigo colaborar com os espaços de reflexão da pessoa sobre o seu próprio contexto de vida, sem uma ascendência do que se deve ou não fazer, compreendem? Então, isso é um olhar de amor. Olhar para a necessidade, o contexto do outro, é um olhar de amor. A gente vai continuar aqui porque essa questão o mito da caverna de Platão, quem puder, eu gosto muito de pensamento filosófico dos gregos, adoro. E o Platão, no livro A República, ele descreve, é um espaço importante assim, da cultura ocidental nossa,
em que, na medida em que a gente se livra das sombras, né, porque os escravos eles estão acorrentados, olhando para a parede, acreditando que estão vendo a realidade, estão crendo. E o Kardec fala ali no livro Pensador que a gente se torna autor da própria vida quando deixamos de ser máquinas de crer. Né? Quem ousa a se desacorrentar e procura a luz fora da caverna, constrói para si um destino protagonista, entendendo as suas possibilidades, entendendo que aquilo que chega até a ele pode ser discutido, debatido e transformado. Talvez seja um dos grandes, o grande destino do ser humano, o seu processo de autonomia diante da realidade. Eu vou citar outro grego, que é o Aristóteles, no livro A Metafísica. Ele começa a obra dizendo que todo ser humano, por princípio, busca o conhecimento. Então, está na nossa natureza. E buscar o conhecimento com as nossas próprias pernas, segundo o percurso que estamos tendo aqui de reflexão, é uma tarefa obrigatória para todos nós. Então, continuando. Daí eu falei, eu me referi ao Platão agora, né? Então, a gente vai entender que esse fluxo, né, de conhecimento, as mudanças de paradigmas, né, desde a Idade Média, com Agostinho e Tomás de Aquino, passando pelo Renascimento, Descartes, Kant, romantismo alemão, né? Só que as trajetórias da humanidade é também a nossa trajetória enquanto espíritos imortais. Nós transformamos, ao longo do nosso processo histórico, essa história do conhecimento humano é nossa, se a gente pensar em termos de espíritos imortais, é nossa história também ali, né, em loco. E a gente transformou o pensamento e a forma de olhar para a realidade muitas vezes, né? Recebemos um pouco desses ecos do nosso processo histórico, né? Na proposição de possibilidades educativas não seria diferente. Então, olhar para a educação de forma diferente também faz parte de um processo histórico nosso, né? Muitos paradigmas caíram ao longo da história da humanidade e outros surgiram, porque a transformação ela é constante. E o que faz essa transformação acontecer é a nossa postura autônoma em viés protagonista diante da realidade. Agora vamos falar um pouco sobre, já que a gente fez esse contexto, a gente falou um pouquinho, né, a gente falou, né, a gente está falando da correlação com o doutrina espírita. Agora a gente vai falar especialmente dos nossos espaços de evangelização com os jovens. Agora a gente vai falar em loco do nosso, né, espaço de experiência com os jovens. Então, eu pergunto a vocês, as relações de poder em um ambiente espírita. Porque quando eu falo de relações de poder, é porque em todo espaço existem correntes hierárquicas em que o poder está instaurado com certas posições, né? Então, e esses poderes, às vezes, os conflitos acontecem pelo deslumbre, muitas vezes, dessas posições de poder. Algumas perguntas importantes a serem feitas são as seguintes. Você consegue identificar quais as forças que atravessam as relações estabelecidas no ambiente de produção de conhecimento espírita? Ou seja, traduzindo, será que eu consigo perceber o que está por detrás quando alguém me diz o que deve ou não ser feito, um palestrante, ou alguém que está fazendo um estudo, seja na mídia, seja pelo YouTube, seja na casa, seja pelo Zoom agora, né, nesses ambientes virtuais? Eu consigo identificar o que quais são as linguagens que está sendo estabelecido por detrás daquele discurso? Eu consigo me posicionar criticamente diante disso? E como elas se dão em relação à participação da juventude nesses espaços? Aonde está a juventude nos espaços espíritas? Quais são as responsabilidades que elas têm nos espaços? O que cabe? O que vem sendo trazido para o seu espaço como vem sendo discutidos os temas para essa juventude? Ela está no espaço de enquadramento ou está no espaço de promoção da fala?
Eu ofereço novas possibilidades de relação com o conhecimento ou reproduzo padrões comportamentais de ambientes escolares tradicionais? Nós recebemos heranças perversas, de várias formas, né? Porque era a forma anterior, né? A gente vai sendo educado ao longo da nossa existência a dominar pelo medo. Isso é se a gente olhar para a história da humanidade, a gente controla, né? Grandes lideranças surgiram a partir da promoção do medo. Quando você tem medo, você paralisa os seus passos diante do futuro. É claro, eu não estou colocando aqui nenhum aspecto sobre níveis de irresponsabilidade, como eu falei anteriormente, ou negligência sobre alguns aspectos que fazem parte do contexto, mas compreender que também comigo, às vezes, eu posso estar trazendo alguns vícios comportamentais herdados de ambiente que já não cabem, não são mais compatíveis com a realidade que hoje se apresenta. Com muito amor eu digo isso, né? Porque a gente precisa estar muito atento, às vezes, que eu estou querendo fazer, olha, né? Impor uma autoridade em detrimento da opinião do outro, ou de pensar a diferença que chega no ambiente da juventude, ou quando existem algumas minorias. Isso é muito importante, né? A gente está ampliando o nosso olhar de discussão e de fala para a gente compreender a riqueza do ambiente que estamos e promover a ampliação, né, da consciência de todos que ali estão. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso no futuro, né? Sobre esse espaço jovem. Onde moram, afinal, os grandes inimigos da autonomia da coletividade? Então, vamos olhar isso agora. A gente vai olhar de um bloco em outro aspecto sobre... usando uma historinha. As histórias são importantes, porque através das metáforas nós conseguimos simbolicamente compreender, às vezes, algum tipo de conteúdo, situação. Isso, às vezes, para o nosso inconsciente, ele é muito importante, né? Produzir símbolos que possam, né, trazer sentido para algumas situações. Então, vamos lá? Era uma vez num lugar muito, muito distante, numa galáxia muito, muito distante. 2 jovens saíram a caminhar para além da cidade. Caminharam até chegar às margens de um tranquilo rio. Só que, inesperadamente, armou-se uma grande tempestade no céu. O rio tranquilo transformou-se rapidamente numa torrente violenta. Ambos os jovens caíram nas águas do rio caudaloso. O primeiro deles, em busca de segurança, se agarrou com todas as forças a uma pedra. O segundo se agarrou a um tronco flutuante, seguindo com o fluxo das águas. O primeiro gastou todas as suas energias segurando a rocha. O segundo seguiu com o fluxo, poupando energia, chegou à praia e pôde continuar a sua caminhada. Eu trarei aqui alguns pontos, porque essa história aqui traz uma reflexão importante sobre a vontade do controle, que está muito associado ao nosso ego. O desejo de controlar o tempo todo, o desejo de querer que tudo fique sobre as nossas asas, a gente querer dar conta de tudo, às vezes abafa, oprime a vontade de transformar os indivíduos que estão conosco no mesmo ambiente. Dificuldade de se livrar do apego. Necessidade de se ter o controle. Prazer na sensação ilusória de poder.
satisfação do ato de subjugar. São armadilhas do ego. Então, quando a gente está falando dos grandes inimigos do protagonismo em sociedade, a gente precisa olhar para o indivíduo, a gente precisa olhar para a gente. Até para que isso também seja tratado de forma educativa a próxima geração que está chegando. Esse processo de autonomia, pessoal, é inevitável. Só que a gente pode facilitar ou não esse processo. Quem vai ditar isso, esse termômetro, é o nosso ego. Em última instância, é isso. Tem mais um trechinho aqui. Como você prepara o terreno de fora sem olhar o terreno de dentro? Aí é muito importante. Ao mesmo tempo, o altruísmo, a generosidade, a compaixão e a empatia, elas se tornam elementos virtuosos para a transformação, né? Essas premissas, né, fazem com que a gente consiga entender a pessoa que está conosco de forma única, agindo com altruísmo, generosidade, compaixão, empatia. São o desenvolvimento de virtudes que a gente amplia também, olha, de forma mais amorosa. Para a gente propor transformações e propor espaços de autonomia e protagonismo, a gente precisa se lançar em amor em direção a quem está conosco nesse espaço educativo. E quando eu estou falando isso, o amor, né? O amor é a educação do ego. É o compreender que as coisas não giram em torno do meu desejo, em cima da minha vontade, em cima daquilo que eu tenho como ideal pessoal. Outro livro que acho que vale a pena quando a gente está falando de ego, está falando desse aspecto mais particular, é um livro muito interessante, é Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles, em que ela fala o seguinte: ela tem uma amizade muito grande com Jung na parte espiritual, que, impregnado pelas lembranças que não chegam à consciência atual, mas que afetam o comportamento de maneira indireta, proporcionando estados inquietadores e desconhecidos da estrutura do ego. Então, esse trechinho ela está se referindo à consciência ainda imatura. Na medida em que a mente elas tem uma imaturidade diante da vida, ela busca a segurança, ela tem medo de se aventurar ao novo, né? Então, quando a gente consegue trazer luz para certas questões que a gente traz, a gente também se permite correr riscos, a gente se permite também transformar, a gente se permite caminhar para frente, né? E aí a gente consegue compreender um pouco desses estados inquietadores, desconhecidos da estrutura do ego. Lançar luz sobre essa sombra é um dos passos extremamente importantes. Quando a gente está falando de um aspecto, digamos assim, mais sociológico, no que diz respeito ao nosso trato nos espaços de promoção de autonomia e protagonismo, existe também um aspecto psicológico de nos prepararmos para que isso realmente aconteça. Vou colocar algumas citações de Jesus, que é o nosso educador por excelência. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus, caminhando sobre as águas, chama Pedro para caminhar também. Pedro começa a caminhar, fazendo ele olhar para baixo e, caramba, eu estou sobre as águas. E aí vem o medo. E aí ele começa a afundar. E aí Jesus lhe dá a mão. Assim como ele disse em João, capítulo 10, versículo 34, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele está colocando também essa possibilidade de realizações amorosas e transformadoras a todos nós, irmãos de Jesus, filhos de Deus.
Para que é a Comerge? Então, para quem conhece a Comerge, é um espaço que para mim foi muito importante, caro, para estar pensando de forma transformada para a juventude espírita. Então, eu recomendo também a todos vocês que me escutam, se um dia tiverem a oportunidade de conhecer a Comerge, fazer parte da equipe de trabalho, eu assim recomendo muito. É um espaço que fomenta muitas discussões sobre a transformação e o papel protagonista do jovem diante das situações. Né? Esse ano nós não teremos uma Comerge assim, né? Teremos uma Comerge online. Mas como aqui esse slide especial eu gostaria de destacar, como a arte, ela a arte é um patrimônio do espírito, né? Que se manifesta de várias formas. Na medida que a gente se debruça sobre esse nosso patrimônio, a gente também gera muitas transformações. A arte ela é um elemento que gerou muita transformação ao longo da história da humanidade, porque a arte é a ação do nosso poder criador para fora e para dentro também. Então, quando a gente fala de arte na Comerge, a gente vai lembrar de várias participações dos jovens. Para quem não conhece a Comerge, só para abreviar um pouco a nossa conversa, é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que congrega várias mocidades espíritas no Rio, e esse encontro, que tem por essência a arte, traz o jovem para frente, convoca o jovem para agir de forma protagonista diante de muitas atividades e acontecimentos durante o encontro. Então, a arte é um elemento essencial do trabalho com protagonismo, né? Seja em qualquer situação do ser, na juventude, na infância, na vida adulta, na velhice. Isso aí é um outro momento em que a gente discute sobre isso, o momento saindo da Comerge e a relação com Jesus permanente. Agradeço profundamente esse espaço de conversa, de diálogo, né, quando esse jovem aí conversando com Jesus, de forma olhando nos olhos, né? Jesus tem uma passagem na Gênesis, né, que tive a oportunidade de milagres de Jesus, a dupla vista. Jesus olha para André e Pedro e fala assim: vem, só vem, porque o olhar de Jesus atravessava aqueles apóstolos e ele fazia uma leitura das suas possibilidades enquanto espíritos imortais. E a convocação que ele faz, ele já sabe, o magnetismo de Jesus chama-os, já compreendendo que eles estavam ali preparados para esse espaço. E a gente só tem esse tipo de leitura quando a gente olha de forma atenta para quem está conosco. Então, da forma amorosa, olhando as possibilidades que Jesus fez para com seus apóstolos, que nós, dentro de um espaço de responsabilidade, um espaço com jovens, com crianças, com adultos, a gente possa sempre olhar as possibilidades que aquele sujeito traz. Isso é muito importante. Olhar as possibilidades. E com esse último slide, eu me despeço de vocês, agradecendo o carinho, que nós possamos ter outros momentos aqui de discussão e de debate sobre esse tema tão caro no meu coração, assim, o protagonismo. E eu espero que a gente saia com mais dúvidas do que certezas daqui, tá bom? Então, nesse momento, agora vamos a nossa prece final, depois desse momento que a gente aprofundou sobre o protagonismo. Mas eu gostaria de pedir que esse pensamento agora nós oferecêssemos a nossa melhor vibração, nosso melhor pensamento a todos os corações que estão passando por essa perturbação causada pela pandemia, por essa situação dolorosa que muitos estão passando, e agradecer pela oportunidade de estarmos tendo acesso ao conhecimento espírita, que nos fortalece,
que nos vitaliza para passar por esse momento tão delicado da existência humana. Então, vamos agradecer por estarmos encarnados e acessar essas ferramentas tão importantes que o conhecimento espírita nos traz. Agradecer a solidariedade das pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes chegam, né, às vezes sem que nós digamos nada, estão prontamente ao nosso lado para nos apoiar, aquelas que nós conseguimos ver e aquelas que não conseguimos ver. Então, Mestre Jesus, agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos na sua seara, de estarmos no trabalho no bem, que nos vitaliza as forças, ao conhecimento espírita que amplia a nossa mente, amplia a nossa visão da vida, e a tudo que a vida nos traz, as experiências coadunantes com as nossas necessidades existenciais. Então, aqui, Mestre Jesus, deixamos o nosso coração oferecendo a tantos essas vibrações benfazejas de paz, amor e luz. Ser conosco agora e sempre, Mestre. Graças a Deus. Assim seja, amigos. Obrigado por tudo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.